Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas, paz do Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Essa noite estamos reunidos aqui para conversarmos sobre Jesus e a palavra que Ele me deu é uma palavra forte. Mas não entendam como exortação, não é nada de doutrina, mas é principalmente um recado, uma chance que Ele dá para cada um de nós crentes. Temos costume de falar de igreja como se fosse o templo, como se fosse a parte física. E nessa área em Apocalipse, quando Jesus nos fala sobre as 7 igrejas, as pessoas tendem a imaginar sempre as igrejas, e eram realmente igrejas situadas em várias cidades, em 7 cidades diferentes, ou 7 localidades diferentes. Mas hoje precisamos conversar, queridos, exatamente sobre a 7ª igreja, Laodiceia, que para alguns teólogos representa na realidade a igreja do nosso tempo. Então, quando eu estiver me referindo à igreja, eu usaria o título desse sermão: é para mim? Este recado é para mim? Vamos orar, queridos? Deus Pai, Deus Santo, Deus tremendo, Deus glorioso, Deus de misericórdia, estamos aqui diante de Ti nesse momento, Senhor, para Te agradecer por esta palavra, porque com certeza ela faz-nos a crescer mais um pouco. Ajuda-nos, Senhor, a persistir nesse caminho, independente de circunstâncias. Ajuda-nos a despertar com cada uma dessas palavras que o Senhor nos disser. Te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, lembrando bem, lá pelo ano de 56, depois de Cristo, Nero assumiu Roma e, salvo engano, em 58 por aí, ele tacou fogo na cidade e jogou a culpa toda em cima dos cristãos. Em 66 houve uma revolução, em 68 ele foi retirado e mais para diante um pouco assume um rapaz, um senhor chamado Domiciano. Pensa num camarada cruel, pensa num cara ruim, era ele. Ele fazia coisas terríveis e não bastasse o que ele fazia, ele resolveu se autodenominar Deus e começou a construir templos para que ele fosse adorado. Ele queria ser adorado pelo povo. E isso, logicamente, que desencadeando ao mesmo tempo, desde a época de Nero, mas ele fez muito mais, uma perseguição terrível ao povo cristão. E aí agora, irmãos, que entra o poder de Deus. Esse homem deporta João para a ilha de Patmos. E a impressão que tinha é que ele estava cancelando de vez, enterrando de vez o evangelho. Não, nada disso. Deus permitiu João ir a Patmos para receber o recado para as 7 igrejas. E agora vamos ver o recado que foi dado à última igreja, que alguns teólogos dizem ser a da nossa época. Não vou entrar nesse mérito. Eu não quero nem entrar no mérito como congregação. Não estou falando da igreja A, B ou C. Eu estou falando da igreja eu, igreja você. Será que eu estou escutando o recado dele, queridos? Será que nós estamos escutando o recado deles? Vamos procurar em nossas Bíblias Apocalipse, capítulo 3, versículo a partir do 14. Vamos ler? E assim diz o Senhor: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os olhos com colírio para que vejas. Até aí. Amém. Pois, queridos, se formos analisar essa carta para Laodiceia, o recado de Jesus é muito mais duro do que o que ele deu para as outras 6 igrejas. Para as outras 6 igrejas, aliás, para todas elas, ele fez um diagnóstico, com certeza diagnóstico, fez um apelo, e no final ele faz uma promessa. Mas as demais, se olharmos para Laodiceia, aparentemente era uma igreja tremendamente bem. Era uma igreja próspera, era uma igreja muito bem localizada, era uma igreja independente, a ponto de ter tido um terremoto na época, nos idos de 41 por aí, e todas as cidades precisavam de ajuda. Pois bem, a cidade de Laodiceia, não precisou ajuda nenhuma, ela se reconstruiu das cinzas sozinha, sem nenhum tipo de ajuda financeira de área nenhuma, queridos. Então, aparentemente, ela era a melhor igreja. Como muitos de nós, aparentemente, somos os melhores cristãos. O problema é que, na reunião, na comunhão, na união, parece tudo bem. Mas quando chega em casa ou no trabalho, não é nada daquilo que se aparenta ser. E o problema é que, assim como Laodiceia, Jesus via Laodiceia, ele entendia Laodiceia, ele descreveu Laodiceia, ele conhece a mim, conhece a você, conhece cada um de nós. As demais igrejas tinham problemas terríveis, tinham falsos profetas, tinha mulher como ao estilo de Jezabel, com prostituição dentro da igreja, ensinando prostituição dentro da igreja. Tinha igrejas que eram tremendamente rebeldes. E ele deu um recado para todas. Mas em nenhuma delas ele disse: vomitar-te-ei. E o interessante, querido, que ele usa alguns assuntos, alguns termos, que aparentemente seriam metáforas, mas não eram metáforas tão profundas assim, aliás, perdão, tão superficiais, eram profundas. Quando ele fala em quente e frio, ele estava falando de cidades próximas, Hierápolis, uma delas, que tinham fontes termais, fontes quentes. Nicápolis, se eu não me engano, Nicápolis, é isso, Raimundo? Acho que é. Se não for, vocês me perdoam, depois a gente vê junto. Onde tinham fontes frias, fontes de água fria, geladas, gélidas. E quando ele falava de morno, essas águas gélidas, elas vinham por aquedutos até Laodiceia, e quando chegavam lá, elas estavam mornas. E os viajantes, quando chegavam, que iam beber daquela água, eles vomitavam, eles não aguentavam. A água era terrível. Ele sabia que a igreja tirava onda de ser a melhor, de ser a mais ética. Se falasse em ortodoxia, em tradicionalismo, era uma igreja super tradicional na aparência. Não adianta tradicionalismo e nem adianta neopentecostalismo se não tiver Jesus no meio. Igrejas barulhentas, igrejas com som explodindo, igrejas muitas vezes com as pessoas com as mãos para cima chorando, adorando, mas muitas vezes aquilo é somente emoção. E não é o que o Senhor quer de nós, é emoção. Ele quer muito mais de nós. Ele quer o nosso coração. Ele nos quer por inteiro, queridos. Isso é tremendo. Lembrei agora o nome da cidade das águas gélidas, Hierápolis, perdão, viu, queridos? Pois é. Então, quando ele falava em ouro, comprai de mim ouro fino, é porque aquela cidade era rica. A cidade dos banqueiros, as cidades que as pessoas eram, sabe, abastadas. Uma cidade
daquele tipo, no chão, posso tudo, tenho tudo. Isso me traz à memória quando uns pastores conhecidos nossos foram até países da Europa, a Espanha foi um deles, e encontravam jovens e iam falar de Jesus. E a resposta dos jovens naquela época era: não preciso de Jesus, tenho tudo que preciso, sou rico, estou num país bem de vida, preciso desse Jesus. Esse Jesus aí não quer dizer nada. Isso deve ter mais ou menos uns 8 a 10 anos, talvez um pouco mais. E agora nessa pandemia, a Espanha, a Itália, a Alemanha foram um dos países mais atingidos. De nada valeu o dinheiro, de nada valeu o orgulho, a prepotência, nada disso valeu. Infelizmente não valeu. Aí eu me pergunto, será que agora eles, assim como nós, estão despertando para a necessidade de servir a Cristo? Se eu estivesse pregando isso há 4 meses aqui atrás, em qualquer igreja, grande ou pequena, e dissesse: olha, alguma coisa pode parar o mundo de repente, e ainda não é a volta de Jesus. Esse cara está maluco, está dando profetada, isso aí é coisa que se diga. Pois o mundo parou. Deus tem o poder. Deus tem o poder. Não adianta o dólar, o euro, não adianta o orgulho de A, de B, de C, não adianta o tamanho de exército de países, não adianta os presidentes, cada um mais orgulhoso, mais prepotente que o outro. Não, nada disso resolveu. O mundo parou. Eu e você paramos. Se eu dissesse: vai acontecer alguma coisa que nós não vamos poder nem nos reunirmos no templo, esse pastor está meio pirado. E a idade? Também está de cabelo branco. Paramos. Estamos hoje cultuando pela internet. Estamos hoje adorando pela internet. Jesus também falou de roupas alvas. Roupas alvas. Sabe por quê? Aquela cidade era a cidade onde existiam as maiores indústrias têxteis conhecidas no mundo. Roupas caríssimas. Naquela época, roupas eram caríssimas. Ninguém tinha esses guarda-roupa que temos hoje. Ninguém tinha essa quantidade de sapato que muita gente tem por aí. 20, 30 sapatos, parece centopeia, né? Não. Era muito pouca coisa, ainda que tivesse dinheiro. Mas era tudo muito caro. Mas as roupas alvas era para esconder a nudez que estava diante do Senhor, a nudez espiritual, a nudez de não dar atenção que o Senhor merecia, a nudez de não prestar culto ao Senhor como Ele queria. Podia ser o melhor templo, podia ser na época, hoje chama-se banda, né? Banda e grupo de louvor, levitas. Levita, bom, não é sobre isso que eu vou pregar, mas sabe, eles tinham do melhor, do bom e do melhor. Aparentemente estava tudo muito ótimo, mas não estava. Jesus fala para eles também sobre colírio. Eles eram, naquela época, a cidade mais avançada em termos de oftalmologia. Eles tinham colírios que realmente faziam, não vou dizer milagres, mas faziam curas tremendas. Jesus pediu para eles usarem um colírio. Sabe por quê? Porque não estavam enxergando. É a mesma coisa que o Jesus nos fala. Se formos quente, o frio, se formos quente, no sentido literal hoje da palavra na igreja, o jargão, aleluia, se for de verdade, de coração. Se formos frio, o Senhor vem e nos recupera. Mas se formos mornos, misericórdia, aí não tem jeito, queridos.
E essa palavra é para nos despertar, para acordar o povo de Deus. Mesmo nessa pandemia, na primeira e segunda semana, os irmãos ainda se ligavam e ainda estavam preocupados e tal. Parece que o pessoal começou a acostumar. Estão esquecendo de orar. Muitas orações estão virando só orações simbólicas. Eu oro de manhã, oro da tal hora, pronto, mas é um balbucio. Acabou, amém. Não, é hora de nos achegarmos ao Senhor. É hora de chegarmos a Ele e pedir: Senhor, tem misericórdia dessa situação do jeito que está. Estava longe, hoje está próximo de nós. Pastores, amigos nossos, ficaram doentes, alguns curaram, outros não. Parentes de ovelhas. E nós estamos encarando como normal. Não é normal. O Senhor quer que despertemos enquanto é tempo. O diagnóstico do Senhor daquele tempo serve para hoje. Podemos ter um templo enorme, último modelo, som espetacular, sabe? 50 mil membros. Mas não é isso que o Senhor olha. O Senhor olha como está o nosso coração. O Senhor olha a necessidade de avivamento que a igreja hoje passa. É isso que estamos precisando fazer. Avivar o nosso coração, para que nosso coração possa avivar o do irmão e a igreja pegar fogo de verdade. Onde possamos chorar pelos que estão partindo sem conhecer Jesus. Nos acomodamos, nos aquietamos. Os evangelismos transformaram-se em entrega de panfletos puros e simples. Não que ele não tenha um valor, tem. Mas o maior evangelismo é o testemunho que eu e você temos a respeito da nossa vida para com Jesus. E o Senhor não deixa barato. Ele faz um grande apelo para mim e para você, igreja, irmão, irmã e eu. Ele disse: aconselho-te que tu compres de mim o ouro, o colírio, mas esse ouro é para riqueza verdadeira. Esse ouro é para, sabe, engrandecer o nosso coração em relação a Ele. Esse colírio é para abrir os nossos olhos e ficarmos firmes nos caminhos dEle. Não vai, sabe, não sei se vou, se não vou. Costumava falar para as pessoas: e vem cá, e se Jesus voltar daqui a 5 segundos? Passou. Mas não veio ainda. E daqui a 5 segundos, será que subiríamos? Será que estamos, sabe, realmente com o coração limpo, as vestes brancas? Só Ele pode restaurar o fervor do nosso coração. Só o Senhor pode chegar a nós e dizer: olha, vamos, desperta, vamos marchar. Talvez, porque quem sabe é Deus, o debelar desse vírus, o debelar dessa pandemia, esteja exatamente em nossas mãos, em nossos corações, em implorar a Deus, em pedir misericórdia, em clamar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas que não sabes. Mas nós estamos atrás dos remédios. Ainda tem crente discutindo com outro, porque político A quer remédio tipo X, o outro quer remédio tipo Z. E um fica discutindo com o outro de quem é o melhor presidente, quem foi o melhor presidente. Pelo amor de Deus, queridos. A hora de despertamento. A hora de nos ligarmos. E esse recado vale para cada irmão. Na hora do culto, não é hora de ficar assistindo TV. É um sacrifício enorme para nós que não entendemos tão profundamente, estamos nos especializando forçosamente em internet, em lives, em gravações.
para servir a palavra ao povo, a palavra que Deus manda. E quando vemos, quantos estão assistindo? 30, 40, 60? Verdade que no dia seguinte você tem 140, 160. Mas eu estou falando na hora da palavra. Palavra preparada por Deus para mim e para você. E a gente quase não arruma tempo. Jesus nos convidar, sabe? Para jantar com Ele, para estar com Ele. É tremendo, queridos. É tremendo. E é isso que a gente tem que acordar para ver o que está acontecendo. Eu lembro que os meninos de Emaús, os discípulos de Emaús, iam andando, Jesus ao lado. E Jesus começa a explicar para eles, quem era o Cristo. E ao partir do pão na casa deles, Jesus some, dá a bênção e some. E um pergunta para o outro: não nos fervia o coração enquanto ele estava conosco? Era Jesus. A pergunta é: meu coração e o seu ferve ainda quando falamos de Jesus? Jesus veio à terra, Deus veio à terra. Deus morreu e derramou todo o sangue por mim e por você. Morreu por mim, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você dia e noite. E agora, e derramou sobre todos nós o Espírito Santo. E o que nós temos feito com tudo isso? Em que nós temos nos apegado? E no final da palavra, voltemos lá, capítulo 3. Vamos ler agora o versículo 20 em diante. Aliás, 19. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E agora vem a promessa, queridos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Perceberam o tamanho da promessa? Percebeu o tamanho da promessa? Eis que estou à porta do seu coração. Abre o coração para Jesus. Deixe o coração ser dominado por pensamentos bons. Deixe o coração ser dominado pela alegria de saber que você serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas, ao Deus encarnado, aquele que veio até nós, apesar dos pecados, aquele que pode nos perdoar, aquele que pode nos levar ao céu. E ele diz: assim como meu Pai me fez assentar no trono lá em cima, você, se vencer, se assentará também no trono. Sabe que promessa é essa, meu amado? Isso é não existir morte, isso é existir vida, e vida em abundância, mesmo depois dessa vida atual. É encontrar com Jesus e ouvir dele: seja bem-vindo, benditos do meu Pai. A hora não é de estar à mesa. A hora é de sentarmos, é de caminharmos, melhor dizendo, para sentarmos no trono do Pai. Eis que estou à porta e bato. Ele quer cear comigo e cear contigo. E a partir daí, nós temos uma promessa tremenda para vivermos com Cristo a eternidade, querido. De uma certa maneira, me perdoem a comparação, a nossa geração está parecendo até o vale de ossos secos. Mas nessa noite, o Senhor nos fala que os ossos estão se juntando
ele nos fala que tendões, músculos, carne, pele estão se formando. E que esse exército que ele levantou está sendo soprado agora pelo Espírito Santo de Deus, para que possa marchar. O Espírito de vida ele já soprou em nós. O Espírito Santo está sendo derramado. Cabe a nós agora buscarmos o avivamento da igreja. É nessa pandemia que vamos mostrar ao mundo que uma oração de um filho dele pode muito em seus efeitos. Creia nisso. Principalmente porque, meus amados, a palavra de Deus nunca voltou e jamais voltará vazia. Eu me questionei, confesso para você, devo levar esse sermão, Senhor? Posso ser interpretado como doutrinando e não é isso? Esclareci no início. Mas não, queridos. O recado veio para mim. E está indo para você também. Se você está com o coração tranquilo, aleluia, ajuda os outros a se levantarem. Mas fazendo uma consideração dentro de cada um de nós mesmos, estamos longe, queridos, de um avivamento. Muitos chegam de um culto, diz que o culto hoje foi uma bênção, foi animado, foi um culto, sabe, eu vi a presença de Deus, eu senti a presença de Deus. Quando eu ouço assim, eu pergunto para a pessoa, muito bem, ótimo, e qual foi a palavra? Então não ouviu a voz de Deus. Cultuar a Deus é você se entregar de todo o coração a Ele. Na música, na direção, nos dízimos e ofertas, na adoração e na palavra. Lembremos o seguinte: a promessa já veio, Jesus Cristo. Ele é o Amém. Não pense que em revelações que vão vir por aí. Não. A revelação foi Jesus. E Ele nos deixou tudo tão claro como esse recado de hoje, querido. E eu não quero fazer parte do vale de ossos secos. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero amar o Senhor. Eu quero buscar cada dia mais o Senhor. Eu quero me apaixonar cada dia mais por Jesus. E você também pode fazer isso comigo. E eu gostaria que você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que você simplesmente ore. E como eu tenho dito, orar é conversar com Deus. E diga para Ele: Senhor meu Deus, nesse momento eu me arrependo dos meus pecados e quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero ver minha vida transformada. Quero ver minha vida, sabe, a serviço do Senhor. Vai repreendendo tudo aquilo que não foi do Senhor em minha vida. Que tudo aquilo que foi consagrado em mim, desde a infância até hoje, que bata em retirada no poder do nome do Senhor Jesus. E agora, meu Pai, Paizinho, eu estou contigo e não abro por circunstância nenhuma. Eu quero viver com Jesus no meu coração. Eu quero levar Jesus em meu coração. Eu quero um dia chegar aí no alto, me assentar no trono, porque a promessa do Senhor nunca deixou de ser cumprida e jamais falhará. Nunca falhou e jamais falhará. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E que a paz de Cristo seja com cada um de vocês, seja comigo e principalmente
nós levemos essa palavra a sério, meditemos claramente e busquemos no Senhor o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus te abençoe e te guarde. Amém?